Nesse vídeo nós vamos aprender a movimentar os objetos no VD Max. Então, aqui no menu Configurações, eu tenho essa opção aqui, ó, Mover com clique. O que significa isso? Que significa que quando eu pressionar o botão esquerdo do mouse sobre um objeto e apertar, ao mover o mouse, o objeto já vai mover. Então essa é uma forma de movimentar. E note que quando eu faço isso, eu estou movendo ele na altura e na largura ao mesmo tempo, que é o movimento livre para peças de parede. Então essa é uma forma de mover. Você faz esse movimento com o mouse. Você também pode utilizar essas ferramentas aqui em cima. Então a primeira, eu vou travar o movimento na horizontal. Então eu cliquei, a partir de agora, qualquer peça que eu clicar e segurar o botão, eu estou travando ela, o movimento apenas na horizontal. Posso fazer a mesma coisa com a vertical. Essa terceira opção é para afastar da parede. Então quando eu seleciono ela, eu estou trazendo para frente e para trás. A última aqui, que seria o mover livre, é o mesmo do seu segurar, é o padrão quando eu seguro, clico o mouse. Ele movimenta na altura e na largura. Note que quando eu movimento, o VD Max automaticamente coloca a minha cena em modo esboço. Isso é para dar mais performance no projeto, porque se você movimentar no modo normal, no modo que você está, pode ser que fique muito lento, dependendo da quantidade de itens que você tem. Se você quiser, você pode configurar, ó, normal enquanto move. Selecionando essa opção, o VD Max não vai mais colocar a sua cena em modo esboço. Ó. Ele vai deixar ela no normal. Perceba que assim, para dois objetos é tranquila essa movimentação, mas talvez se for uma cena muito grande, muito complexa, talvez fique um pouco mais demorado. Eu vou voltar aqui à opção esboço enquanto move. O que também é importante notar? Eu vou, por exemplo, aqui, ó, começar a movimentar esse objeto. Quando eu alinho, ó, acabei de alinhar o topo do meu módulo de duas portas com a base do meu módulo de uma porta. Apareceu um pontilhado. Isso significa que o meu módulo está alinhado. Então eu posso facilmente alinhar o meu módulo com outros objetos, tanto na altura quanto na largura, quando o movimento é na parede. Assim fica bem fácil de eu fazer um alinhamento, por cima ou por baixo. Essa opção, dependendo também da quantidade de peça e do que você está tentando fazer, pode ser que essa opção te atrapalhe um pouco no movimento. Ela também pode ser desabilitada. Essa aqui, ó, alinhar com objetos. Desabilitando essa função, você não tem mais o alinhamento. Também tem uma opção que é muito importante, e essa opção ela pode ser ligada e desligada durante o movimento. Muitas vezes eu quero, por exemplo, atravessar esse módulo por dentro do outro. E no VD Max a colisão é automaticamente ligada sempre que eu começo um movimento. Então como é que eu faço para desabilitar essa colisão? Não tem em nenhum local no programa, aqui no menu, não tem como desabilitar a colisão antes do movimento. A colisão ela é ligada e desligada durante o movimento. Então como que eu faço? Eu inicio o movimento, estou movendo, vou pressionar no meu teclado a tecla C. Quando eu pressiono a tecla C, só clico uma vez na tecla C. Veja que o VD Max já desligou minhas cotas. Isso significa que esse objeto agora está livre, ó. Ele vai para qualquer lugar. Ele não está mais preso, ele atravessa pela parede, ele continua mexendo somente na altura e na largura, porque ele está na parede, mas ele atravessa. E se eu quiser voltar ao movimento, eu aperto C novamente. E aí eu tenho como ligar. Então é assim que funciona. A colisão no VD Max, você liga e desliga pressionando a tecla C durante o movimento. Pressiona, pressiona e assim por diante. Se você estiver segurando a tecla C, vai acontecer isso aqui, ó. Se você está vendo essa tela piscando desse jeito, é porque você está fazendo errado. Você não precisa segurar a tecla C. É só pressiona uma vez e libera o movimento. Pressiona de novo, liga o movimento, liga as cotas, o VD Max vai ter a colisão. Agora, com certeza vocês perceberam que quando eu estou movendo esse módulo, ele só está movendo na parede, né? Eu não estou conseguindo tirar ele da parede para movimentar para frente, por exemplo. Isso é normal. Toda a peça inserida na parede, ele sabe que aquele movimento tem que ser feito só na parede.
Se você quiser retirar uma peça da parede, você tem que clicar com o botão direito e pressionar o soltar da parede. A partir desse momento, a peça não está mais na parede. Então, quando eu seleciono ela, olha que a cota já não está mais aparecendo na parede que nem antes. A cota está aparecendo no chão. Eu vou clicar 2 vezes no chão para ficar numa vista superior e aí eu vou fazer o movimento. Agora o movimento ocorre pelo chão e não mais ocorre pela parede. E aí o movimento é travado nos eixos X e Z. Também continua tendo colisão. Para liberar a colisão, a mesma coisa. Pressiono C, deixo o móvel livre de colisão. Pressiono C novamente, o móvel vai ter a sua colisão ligada novamente. Bom, nesse vídeo então a gente aprendeu até agora como movimentar utilizando o mouse. E a gente aprendeu a ligar e a desligar a colisão durante o movimento para poder atravessar uma peça por dentro da outra ou até mesmo para poder posicionar uma peça dentro da outra. E agora? Bom, existem outras formas de movimento no VD Max. Uma delas são usando os atalhos de teclado. Então eu vou ficar aqui mais próximo dessa parede para visualizar e eu vou selecionar essa peça. E aí eu tenho alguns atalhos de teclado. Se eu clicar com o teclado Ctrl e, por exemplo, a seta para o lado esquerdo, o VD Max automaticamente alinhou a minha peça no ponto à esquerda, no menor ponto à esquerda possível. Eu posso fazer a mesma coisa com o lado direito. Ctrl lado esquerdo, Ctrl lado direito. Então ele sempre vai fazer o quê? Ele vai zerar a minha cota. A minha cota ali embaixo, ela tá de... Eu vou fazer o seguinte, eu vou prender esse objeto na parede novamente para a gente ver melhor. Olha lá, a cota está de 16,80. Essa cota de 16,80, quando eu clico com Ctrl seta lado esquerdo, ela fica 0. E assim faz com o lado direito também. E se eu fizer a mesma coisa com o Shift? O Shift vai mover de 50 em 50 milímetros. Então, Shift seta, eu movo 50 milímetros para a esquerda e para a direita. E o Alt seta? É a mesma coisa, só que agora é com 10 em 10 milímetros. Então, se há alguma coisa que você precisa se aproximar, você pode fazer com Alt seta. Agora, a mesma coisa para cima e para baixo. Vamos fazer primeiro com o Ctrl. O que o Ctrl faz? Ele vai inserir na próxima régua. Então, aqui eu estou alinhando na régua de cima, aqui eu alinhei naquela régua de 2,100, agora eu alinhei a parte inferior na régua de 1.500, a parte inferior na régua de 1.800 e assim por diante. Então ele vai alternando entre as réguas com o Ctrl. Shift, ele vai mover de 50 em 50 e Alt de 10 em 10. Bem simples, né? Também tem a possibilidade de você pressionar, por exemplo, eu estou aqui e eu quero centralizar esse meu objeto. O atalho para isso é Ctrl Home. Ele já vai deixar meu objeto centralizado. Então é assim que funciona com o teclado. Eu tenho essa opção de Shift, Ctrl e Alt. É só lembrar o que cada um deles faz e utilizar as setas para movimentar com o teclado. Bom, agora nós aprendemos então que a gente pode mover pelo mouse e também pode mover pelo teclado. Existem mais duas formas de movimentar um objeto na cena do VD Max. Uma delas é utilizando aqui no lado direito, eu seleciono o objeto e venho em propriedades. E aí eu tenho toda a parte de cotas do objeto. O que são essas cotas? São essas linhas que aparecem que significam qual que vai ser a próxima colisão do meu objeto. Então, a medida que eu digitar aqui é a medida que o objeto vai ficar. Então, aqui está 840, eu quero deixar, por exemplo, a 600 afastado do objeto da direita. Eu dou a nova cota e pressiono Enter. O objeto vai ser movido e vai fazer essa movimentação pela cota, né? Aqui na elevação, eu também posso alterar qual é a altura do meu objeto em relação ao piso. Então, como que funciona? Esse meu objeto está a 1440 do chão, a base dele, a parte de baixo dele. Eu vou inserir ele embaixo dessa peça e vou selecionar esse objeto. O que eu quero demonstrar? Que nas cotas inferior está 200 e a elevação 1440. O que isso significa? Que a cota inferior é a próxima colisão, não é a altura dele do chão. Então muita gente confunde achando que a cota inferior é a altura.
Não, a altura do chão, a altura absoluta do chão é a elevação. Então eu quero esse objeto, por exemplo, a 1,70 do chão, eu digito 1,70 e agora eu tenho que clicar em atualizar. Pronto, quando eu seleciono novamente esse objeto, ó, eu tenho uma cota inferior de 460. Então é assim, você pode utilizar a cota superior, eu vou selecionar esse objeto. Então eu tenho aqui, ó, superior 460, esquerda 2.280, direita 1.320, inferior 580. Essa cota desse lado é a cota traseira, no caso está 0, porque ele está encostado na parede, e a cota frontal. Vamos supor que eu queira afastar esse objeto 50 milímetros da parede. Eu vou digitar 50 e apertar Enter. Ele vai ficar um pouco afastado da parede. Então essa é a forma de mover o objeto baseado em cotas. Teclado, mouse e cotas. Tá ok, então qual que é a terceira opção aqui de movimentação? Eu vou voltar a minha cena aqui, eu vou pressionar aqui para deixar com 0. Vou alinhar aqui de novo meus objetos aqui no centro. E a outra forma de mover, eu posso clicar com o botão direito, mover e rotacionar. Tá ok. Quando eu clico em mover e rotacionar, ele vai abrir essa janela. Essa janela ela serve para o objeto que está selecionado. Então eu posso trocar a seleção dessa janela. E como que funciona? Nessa janela funciona da seguinte maneira. Você vai dar qual é a distância que você quer mover esse objeto. Então vamos supor que eu queira mover de 5 em 5 milímetros. Cliquei em 5, aí eu tenho uma seta. Esse aqui é um desenho de um módulo, mas esse movimento serve para qualquer peça. Então eu quero 5 milímetros para a direita. Então estou movendo de 5 em 5 para a direita. Seta para a direita. É só clicar nessa seta. Se eu quiser mover, por exemplo, de 70 em 70 para a direita. 70 em 70 para a esquerda. Então eu tenho direita e esquerda, para cima e para baixo. A elevação absoluta. Você vai, da mesma forma que você digita elevação aqui do lado direito, você pode digitar aqui. É a mesma ferramenta. E aqui, o que é? É para frente e para trás. Então eu quero 70 para frente e 70 para trás. Diferente dos outros movimentos, esse mover e rotacionar, ele é sem colisão. Então, se eu colocar uma medida aqui, ó, de 100 em 100, eu posso atravessar uma peça na outra sem problema nenhum, porque ele ignora totalmente as colisões. Então, essa movimentação, a gente fala que é uma movimentação absoluta. É a medida que você deu, ele vai movimentar. No X, no Y e no Z, né? Se eu quiser movimentar mais de uma peça ao mesmo tempo, bom, tem duas formas de eu fazer isso. A forma mais antiga, se você utiliza eu vou ligar aqui de novo a minha opção de alinhar. Viu como é difícil alinhar sem essa opção, né? Com ela ligada fica mais fácil. Uma das opções é, eu seleciono, então eu clico e arrasto o mouse e solto do outro lado. Selecionei as duas peças ao mesmo tempo. E aí eu posso movimentar as duas utilizando essa seta aqui. Então essa é a única forma de você movimentar as peças que não estão juntas. Elas são peças separadas, você quer mover elas juntas, você só pode usar a ferramenta mover. Não tem como movimentar com o mouse nem com o teclado. E se eu quiser movimentar com o mouse, com o teclado, eu tenho que agrupar essas peças. Então eu seleciono as duas, seleciono agrupar. A partir de agora o box virou um box amarelo e eu consigo movimentar elas da mesma forma, com o mouse e com o teclado. Depois eu posso desagrupar, botão direito, desagrupar. Lembrando que esse mover, você não precisa nem clicar com o botão direito, mover e rotacionar. Ele tem uma tecla de atalho, que é a M. Selecionou uma peça, digitou a tecla M, ele já vai aparecer essa janela de movimento. E aí você faz o movimento que você quer. Bom, tá ok. Então agora eu aprendi as 4 formas que eu posso mover um objeto na cena. E qual dessas formas agora que eu devo usar? Na verdade, todas as 4. Depende muito do que você vai fazer. Se você vai fazer uma movimentação de uma decoração, fazer alguma coisa, talvez você prefira fazer com M. Você está modulando alguma coisa na parede, você faz com o mouse ou com o teclado. Então vai depender muito da sua situação. A ideia aqui nessa videoaula é você entender como funciona o movimento para na hora que você estiver projetando, você lembrar qual que é a maneira mais rápida de você utilizar. Com pouco tempo você já está adaptado e isso se torna natural. Você não precisa nem pensar muito, você já vai saber o que você tem que fazer.